Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal O Gerador de Riqueza. Felipe aqui, espero que todos vocês estejam muito bem nessa sexta-feira, dia 23 de fevereiro de 2024. Falaremos sobre Irani, queda hoje mais de 11,67%, resultado fraco, falaremos sobre isso. E também, ontem, Caixa Seguridade na reta final do dia, anúncio de 0,55 por ação, além do excelente resultado. Falaremos também sobre a Porto Seguros, que anunciou um programa de recompra, o que pode ser um insight de que a administração acredita que as ações estão baratas, tá? Estão a preços interessantes, atraentes. Falaremos sobre isso na reta final do vídeo. Então hoje, aproveitei aí, fiz um novo aporte. Ontem até tinha falado sobre a alta que teve em Irani, a entrevista recente do CEO da Irani, e é bom complementar aqui, tá? Até a reta final do ano nós podemos ter, talvez, aí um follow-on nas ações, né? Ou seja, emissão de novas ações por parte da Irani para captação de financiamento, né? Através aí do mercado de capitais. E hoje, o resultado, né, da Irani, o mercado enxergou como péssimo e jogou o papel aonde eu gosto, lá embaixo, né? De uma cacetada de 11% para quem gosta de comprar, né, barato, para mim é interessante. Claro que pode ficar mais barato ainda, né? Pode ficar mais interessante ainda, e é o que almejamos, tá? Para quem é comprador no longo prazo, na verdade, a questão de você ter oportunidades, ela é importante, tá? Por quê? Porque aí o seu capital fica mais valorizado, tá? Ele ganha maior chance de ter também maior retorno no futuro. E anúncio da Caixa, tá? 0,55 por ação. Ontem até também falei aqui, quem sabe, né? A Caixa Seguridade já não faz logo esse anúncio na reta final do trimestre, né? Em reta final do ano logo, e já deixa o acionista bem aí tranquilo com relação a isso. Claro, né? Que se for pegar o 0,55 por ação de Caixa Seguridade e dividir pela cotação, isso dá um pouco mais de 3,7%. Para quem está com preço bom, né, o meu preço é 8,50, preço médio, claro, que não é a principal baliza, isso daria mais de 6% de yield livre, tá? Aí vai falar para mim que preço não importa. Preço importa e preço importa muito, tá? Essa é a minha avaliação. Irani, queda de 11,76% no dia, entrou uma ordem nos 9,50 minha, aí que estava ali, né? Eu pensei assim, poxa, pode ficar até um certo período aí e, claro, né? É importante você ter esse tipo de ordem aberta, porque você não sabe, né? Estamos falando de um mercado volátil, você não sabe o que irá acontecer na semana que vem. Então, aí está, né, a importância de utilizar a ferramenta a seu favor. E só não entrou a outra ordem que ela estava nos 9,25, né? Eu fui acompanhar depois, só não entrou a outra ordem porque estava nos 9,25, mas logo, né? Logo ali está bem próximo e com todo prazer, né? Se for contemplada, entrará mais ações aí para a carteira, né? Será retirada aí de circulação por parte do mercado. Caixa de Seguridade 14,76, alta depois do anúncio de proventos e também dos resultados. Falaremos dos resultados logo adiante. BB Seguros, queda de 0,81 nos 33,09, laterizado após os resultados e os dividendos, porém já começo a aceitar que BB Seguros, né, nesses preços, não é um péssimo negócio para quem vai comprando no fracionário mesmo, tá? Não precisa ter pressa, vai comprando de pouco a pouco e pode pegar ali também na minha avaliação nos 32, 31. Não são quedas repetitivas, mas pode ser quedas sazonais, tá? Você ter ali uma semana, 2 semanas, talvez, podendo ter esse tipo de oportunidade. Banco do Brasil, pós, né, DataX hoje, e fechou no 57,38. CSN Mineração, queda de 1,13, teremos resultados logo adiante, com o possível anúncio de proventos. E Auren Energia, nos 12,90. Hoje também não entrou uma ordem minha, eu fui acompanhar depois, não deu para acompanhar no pregão ao vivo, não entrou uma ordem minha em Auren Energia, por quê? Por causa aí de cerca de 2 centavos, tá? Mas faz parte, né? Quem sabe aí semana que vem, antes
da Datacom de Proventos em Áurea Energia lá no dia 1º de março. Então nós temos aí quase uma semana, né, praticamente, para realizar e finalizar esse aporte antes da Datacom. Para mim, em relação à questão de comprar próximo à Datacom em Áurea Energia, para mim, nesse sentido, não tem nenhum problema. Por quê? Porque o papel ele está em um preço bem atrativo em relação ao histórico da companhia e o que ela remunerou. Então, para mim, não tem esse problema. Claro que pós-Datacom, DataX, o preço pode cair mais e fica melhor ainda para comprar. E também pode subir, tá, pessoal? Tem quem fala, tudo bem, o dividendo desconta da cotação, porém o preço depois pode subir, tá? Vide Banco do Brasil no ano passado, quantos anúncios ele realizou, né? Entre 3, 4 anúncios no meio ali, início do ano, e depois o preço da ação subiu, tá? Aqui é um exemplo. Eu poderia dar outros exemplos, porém, vamos pegar aqui Banco do Brasil para resumir o vídeo e não ficar tão extenso, tá? Além disso, aqui então, né, contemplada a ordem de Irani nos 9,50 e tem outra nos 9,25 engatilhada, tem ordem de BB Seguros nos 32,30 também aí engatilhada no radar. No caso de Irani, aporte realizado hoje, tá? Dando continuidade, Caixa Seguridade, anúncio aí, 1.651 bilhões, tá? De reais aí no formato de dividendos que, né, passarão ainda aí pela Datacom e DataX, né? Então a Datacom para os proventos, né, será aí no dia 26 de abril, ou seja, nós temos aí quase 2 meses, né? Praticamente 2 meses de Datacom em aberto, isso pode fazer com que o papel suba mais ainda, e o pagamento, né, no dia 8 de maio, tá? Então você tem que ter as ações no dia 26 de abril, pagamento no dia 8 de maio. Eu tenho visto um movimento de alguns investidores vendendo as ações antes da DataX, né? Antes da DataX. Então, na minha avaliação, não faz sentido, tá? Na minha avaliação pessoal, não faz sentido. Mas há quem, né, tem aí essa atribuição, esse formato de atuar. Eu não concordo, mas, né, aí é o dinheiro do investidor, a decisão final é dele. 0,55 por ação e os destaques, tá? Gostei bastante do ano de Caixa Seguridade. Já tinha aí uma pré-munição do resultado quando veio lá o desempenho na semana passada de Caixa Seguridade, desempenho mensal de dezembro, que já fecha o ano e você finaliza, né, praticamente. Lucro líquido de 3 bilhões 501, tá? Em relação a 2022, isso dá uma alta de 26%. E você tem, né, aí um lucro líquido recorrente de 3,4 bi, tá? Então aí uma alta de cerca de 18% versus o ano de 2022. Aqui nós vemos, né, se você comparar quarto trimestre de 22 vezes quarto trimestre de 23, você tem um ganho de capital lá no quarto trimestre de 2022 que não se repetiu agora em 2023. Ou seja, esse crescimento, né, ele foi até mais atraente, porque ele é marcado por um crescimento operacional, não só financeiro. Ou seja, a probabilidade de ser repetida é maior. Por quê? Porque o ano que vem você tem, né, a operação se repetindo. Um ganho advindo do financeiro, ele pode ser considerado talvez não recorrente, ou seja, que não irá acontecer. Então, positivo na minha avaliação a questão do lucro líquido e o ROI, né, acima aí de 50%, fechou em 66%. Claro, nós podemos ter correção no ano que vem, porém, excelente ano, tá? Um indicador que pouca gente presta atenção, mas é muito importante, é a sinistralidade, que caiu aí no fechamento de 2022, fechou em 25%, no fechamento de 2023, fechou em 22%, queda de 3% na sinistralidade, tá? Isso é muito bom, marcado por destaques no habitacional, que é um dos carros-chefes, e também, né, marcado aí por uma menor sinistralidade
nos outros não estratégicos, tá? Para quem não acompanhou a teleconferência, nós tivemos também uma certa previsibilidade em relação à estimativa, né, de quando que será proposto tornar a periodicidade dos dividendos trimestrais. Será no primeiro trimestre agora de 2024 que isso poderá ir à votação, né, e quem sabe já se tornar também depois aí o formato de pagamento de maneira trimestral, ou seja, todo trimestre, né, pós-resultados, você tem anúncio também de proventos. Nós temos aqui também, né, prêmios ganhos, com todos os segmentos praticamente em alta em relação a 2022, destaque para o habitacional, residencial e prestamista, tá? Que em relação aos administradores da Caixa de Seguridade, eles esperam, mesmo com uma queda na taxa de juros, o que irá acontecer? Eles esperam que a pessoa física irá, né, ter um acesso ainda maior ao crédito, logo irá também fazer maior contratação de seguros. Ou seja, a Caixa de Seguridade ganharia, né, talvez aí com uma alta nessa manutenção da taxa de juros, mas num cenário com uma taxa de juros menor, o seu ganho financeiro, né, pode ser menor, só que o seu ganho operacional pode ser maior ainda, tá? Por quê? Mais pessoas contratando crédito, né, ou realizando, né, aí acesso a financiamentos, tanto habitacional, prestamista e etc., mais pessoas contratando seguros, tá? E Irani, tivemos um abacaxi aí nos resultados de Irani, o que aconteceu? A empresa perdeu os fundamentos, a Irani vai quebrar para justificar uma queda de 12%. Pessoal, gostei, viu, dessa queda. Eu acho que nós poderíamos ter mais, tá? Acho que poderia ficar interessante nesse sentido. Queda de 12% hoje, iniciou, né, lá nos 10,50 ontem. Ontem nós já tivemos uma alta um pouco estranha. Os principais compradores, JP Morgan, com um pouco mais aí de 9 milhões de saldo, e UBS com um pouco mais de 5 milhões, Morgan Stanley com um pouco mais de 2 milhões de compra, e os principais vendedores nacionais, tá? XP, 6 milhões negativo, Itaú, 2 milhões negativo e Inter, 2 milhões negativo, tá? Vamos ao resultado, tá? Que foi tema de polêmica durante o dia. Vamos começar pela receita líquida de vendas. Será que a Irani vendeu 50% a menos que o ano passado? Não, pessoal. O que aconteceu? Ela vendeu 5% a menos no fechamento. No quarto trimestre, que foi, né, aonde aí nós tivemos um resultado feio, mesmo assim ela vendeu aí 385 milhões. No ano, mais de 1,5 bi de receita, tá? Boa parte desse crescimento no quarto trimestre dessa queda de vendas para o mercado externo, tá? Então nós tivemos uma queda no mercado externo. Lucro bruto de queda de cerca de 15%, 686 milhões. No quarto trimestre, 121 milhões de lucro bruto. O que nós tivemos? Uma variação negativa do valor justo dos ativos biológicos. O que eu entendi de maneira resumida, claro que é importante a administração, na segunda-feira, na teleconferência, explicar melhor sobre, cabe a eles fazer isso, mas a Irani, né, tem alguns ativos florestais para vender, realizar a venda, e para regularizar, né, esses ativos, o que houve? Houve um ajuste negativo, tá, nesses ativos. Então, o que você tem? Você tem um efeito caixa, tá? Então faremos mais sobre isso no decorrer do vídeo também, lá na reta final. Mesmo assim, no quarto trimestre, lucro de 7 bilhões. Além, né, disso também, além desse fator que ela tem aí para vender um ativo imobilizado, ela também sofreu com o preço, né? O preço de outros ativos, tá? De outros produtos, aliás, de outros produtos do seu portfólio de vendas, tá? Mesmo assim, lucro líquido no quarto trimestre de 7 milhões, muito abaixo, né, do quarto trimestre de 2022, porém, no 23, 383 milhões, 1% acima. Aqui nós tivemos 154 milhões de lucro não recorrente, ou seja, que não irá se repetir, porque ela recebeu um ressarcimento de PIS e COFINS, 154 milhões praticamente, né? Se considerar, o que o mercado está olhando?
Então, o lucro, na verdade, para o mercado ficou, né, olhando, né, recorrente na casa de 200 milhões. Se considerar aí a diferença para 2022, 40% inferior que 2022. Então, foi isso que foi precificado. E, né, tem a questão ainda do endividamento, né, um pouquinho superior ao ano passado. Nós tivemos emissão de dívida e queda também no ROIC, tá? Então, nós tivemos queda no retorno sobre o capital investido, nós tivemos o aumento do endividamento, nós poderemos ter, na reta final do ano, segundo a entrevista do CEO, nós poderemos ter uma emissão de ações, tá? E com isso o mercado bateu bastante no papel. Aqui nós temos destaque, né, para foi mostrado durante a divulgação desse resultado a avaliação do valor justo dos ativos biológicos, florestas, tá? No ano passado, esse ativo biológico variou positivamente 139 milhões. Esse ano até teve uma variação, foi positiva em 2023, 71 milhões, porém você teve, né, aí um fator, né, de menor preço da madeira, tá? E também taxa de desconto utilizado para o cálculo do valor justo. Aqui nós damos destaque para um fator que pouca gente observou na reta final aqui, né? Reconhecimento de impairment de propriedades para investimentos imobilizados mantido para venda e respectivos custos para regularização no montante de 28 milhões, 18 milhões líquido, que impactaram o lucro operacional antes dos efeitos tributários e, consequentemente, o lucro líquido do exercício, tá? Ou seja, é um fator também não recorrente, que provavelmente não irá se repetir em 2024. Logo, olhar só por esse lado, tá? Eu acho que não é justo com a companhia, visto que ela entregou, mesmo assim, ela entregou 16% de ROIC. Uma queda, tá, de 6% considerando lá o quarto trimestre de 2022, mesmo assim não é um resultado catastrófico ao ponto de dizer que a empresa quebrou ou a Irani perdeu totalmente os fundamentos. Posição de caixa, acho que esse é um outro fator inferior, né, lá ao o fechamento do ano de 2022, mesmo assim uma posição de 600 milhões de caixa aí no fechamento do ano, tá? Então é um fator que você teve aqui impactado por um maior investimento, CAPEX, pagamento de juros e impostos, tá? A ordem aí de 109 milhões. Então, é um outro fator que eu acho que tem que ser observado também. E 205 milhões. Não foi observado também, mas nós tivemos, tá, aí a razão, né, do endividamento e dívida líquida sobre EBITDA na ordem de 2,07 vezes. Tem que observar se nós teremos emissão de novo endividamento, se isso daqui ficará superior a 2 vezes e meio. Custo da dívida de 14%, tá? Mas boa parte dela, 97% dela, no longo prazo. E isso é um fator interessante que a empresa consegue trabalhar, fazer investimentos no curto prazo também. E houve aí, né, 0,06 de proventos. Eu esperava 0,08, veio 0,06. Provavelmente nós teremos lá em abril o outro provento aí referente ao fechamento do ano, tá? Aí adicional proposto. Então tem que aguardar, mas 0,06 já está aí praticamente definido, tá? Então aqui 16 milhões. Portanto, esse para mim é um resumo. É claro que há fatores, dúvidas que temos que tirar na teleconferência da segunda-feira, porém, para mim fica bem resumido com esses fatores aqui, o abacaxi, né, que você teve ali do ajuste de ativo biológico. Por último, Porto Seguros, o que nós tivemos? A abertura do programa de ações, tá? Aqui definido o valor máximo, né, de 10% que ela pode utilizar, e isso, para mim, é um sinal de que a administração acredita que o ativo está, no mínimo, atrativo, tá? Para ser estudado, avaliado aí para quem quer colocar na carteira. O meu preço para entrar é entre R$ 22 e R$ 23 reais, principalmente depois que o mercado começar a bater, tá? Bater bastante. Dia 27 tem aí a divulgação de resultados. Quem sabe o mercado também não faz essa boa
com Porto Seguros. Por último, pessoal, o vídeo é esse, não representando uma recomendação de compra ou venda de ativos. Contato está aí, mundobuyholder@gmail.com. Irei encerrar por aqui para não ficar mais extenso. Inscreva-se, compartilhe, curta, comente a sua opinião. Se você, está aportando, fazendo caixa, preparou aportes hoje em Irani ou outro ativo. E também desejo a todos bons aportes, um excelente final de semana e até o próximo.